Olá, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando aqui pela primeira vez, o conteúdo do canal é na área da educação. Aqui nós trabalhamos na área de matemática e física. Hoje vamos dar início na área de física de dilatação térmica. Mas o que vem a ser uma dilatação térmica? Dilatação térmica é o aumento das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura. Nós vamos estudar aqui dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. O que vem a ser uma dilatação linear? A dilatação linear ocorre quando um corpo sofre aumento de sua temperatura e, consequentemente, há aumento nas dimensões entre dois pontos em seu interior. Por exemplo, aumento do comprimento de uma barra, do raio, de uma esfera e o aumento da diagonal de um quadrado ou de um cubo. Quando nós falamos em dilatação, o que vem a ser na prática isso aí. Quando nós aquecemos um corpo, quando há aumento da sua temperatura, esse corpo ele aumenta de tamanho. E quando esse corpo também nós esfriamos esse corpo ele diminui de tamanho. É isso que nós vamos estudar em dilatação térmica. Vamos fazer alguns exercícios, vamos ver as fórmulas e de como a gente resolver isso e saber o quanto que um corpo dilata. Quais são as fórmulas que nós vamos usar na dilatação? Vamos ver primeiro dilatação linear. A fórmula é a variação do seu comprimento, que vai ser igual ao comprimento inicial, que multiplica pelo coeficiente de dilatação linear, que multiplica pela variação da temperatura. Aí você fala assim, esse coeficiente de dilatação linear, normalmente, nos livros aí, você vai encontrar tabela dos valores de dilatação linear. Aqui nós temos a tabela de alguns materiais e o seu coeficiente de dilatação. O chumbo, o coeficiente dele é 27 vezes 10 elevado a menos 6. E o segundo aí nós temos o zinco. O zinco, o coeficiente de dilatação dele é 26,3 vezes 10 a menos 6. E existe uma tabela, você encontra essa tabela na internet, você encontra essa tabela em livros, e não tem todos aqui os materiais, mas o material que você quer descobrir ou quer calcular, quando na maioria dos exercícios, eles já dão o valor do coeficiente de dilatação linear. Mas você pode fazer a pesquisa de um material específico pela internet. Mas vamos lá. Esse que é o coeficiente de dilatação linear. Quando se diz, por exemplo, o coeficiente de dilatação do ferro, que é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 6. Isso significa que se uma barra de ferro de comprimento de 1 metro sofrer variação de temperatura igual a 1 grau Celsius, ela sofrerá dilatação de 12 vezes 10 elevado a menos 6 metros, que é 0,00012 metro. Isso é, numa barra de 1 metro de ferro, se ela sofrer uma variação de 1 grau Celsius, ela vai aumentar isso aí. Um exemplo aí, nós temos a barra aí de 1 metro. Aumentou 1 grau, então ela vai aumentar para 1,00012 metros. Se essa variação for de 2 graus Celsius, bem, vai ser o dobro ali. Então, ela vai aumentar aí, ó. Você observa que na segunda barra, na barra do meio aí, ela aumentou um pouco de tamanho. Bem, quando ela aumentou a 2 graus Celsius,
de variação aí, o que aconteceu? Ela aumentou também mais o mesmo tanto que tinha aumentado lá na barra do meio, né? E assim por diante. Quanto maior for a variação da temperatura, tá? Vai ser um aumento dessa temperatura, maior essa barra vai ficando. Ah, aumentou um pouquinho? Sim, realmente aumenta um pouquinho. Isso acontece com todos os materiais. A única exceção que nós temos aí é a água. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Vamos fazer um exercício para a gente entender essa dilatação aí. Qual será o comprimento de uma barra de concreto de 2 metros a 30 graus Celsius, após ser exposta a uma temperatura de 50 graus Celsius? Considere o coeficiente de dilatação do concreto igual a 12 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, vamos jogar na fórmula isso aí, tá? Bom, o comprimento inicial aí, que é o L0, é 2 metros. O coeficiente de dilatação do concreto é 12 vezes 10 elevado a menos 6. A temperatura inicial é de 30 graus Celsius, enquanto a temperatura final é de 50 graus Celsius. Jogando isso aí na fórmula, como é que vai ser? A variação do comprimento vai ser igual ao quê? O comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura é o quê? A temperatura final menos a temperatura inicial. Jogando na fórmula, nós temos o quê? A variação do comprimento vai ser igual a 2 vezes 12 vezes 10 elevado a menos 6, que vai multiplicar por 50 menos 30. 50 menos 30 é igual a 20. Fazendo a multiplicação de 2 vezes 12 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos encontrar 480 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual a 0,00048. Essa foi a variação do comprimento. Ele quer saber qual é o valor do comprimento final dessa barra. O comprimento dela vai ser o quê? O comprimento inicial mais a variação do comprimento. Fazendo a soma dos dois aí, que é 2 metros, que é o comprimento inicial, mais 0,00048. Então ficou, o comprimento final é igual a 2,00048 metros. No próximo vídeo, vamos fazer mais exercício de dilatação linear. Fique com Deus e até o próximo vídeo.